Salmo de número 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, e fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar? Damos graças ao Senhor por tudo que já fizeste em nossas vidas, por tudo que tens feito e por tudo que farás, Deus. Ó Deus, nós somos testemunhas de quão grande é a tua misericórdia para conosco. Nos livrastes do laço do passarinheiro, nos livraste de permitir que os nossos pés resvalassem de teus caminhos, nos livraste, Pai, até mesmo de nos afastar do Senhor, e por tudo isso, Pai, nós lhe somos gratos, Deus. Ó Deus, fala aos nossos corações, mediante a ação do Teu Santo Espírito, mediante a Tua misericórdia e a Tua bondade, Pai. Lhe damos graças por tudo, Pai, e lhes damos graças em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse Salmo 103 é um salmo que foi escrito por Davi, e alguns estudiosos, eles dizem que Davi escreveu esse salmo após ter passado por uma enfermidade. Então ele vem e escreve esse salmo fazendo referência à bondade de Deus, fazendo referência à misericórdia de Deus, fazendo referência a tudo aquilo que Deus havia proporcionado a ele. Todavia,
não são todos os comentaristas que concordam com isso. Alguns dizem que Davi escreveu esse salmo após ter passado por um momento de enfermidade. Outros comentaristas já dizem que Davi escreveu esse salmo após ele ter cometido o pecado com Betseba, o que também não é uma opinião unânime. Há comentaristas que aceitam, há comentaristas que não aceitam, mas o fato é que quando Davi escreve este salmo, ele relata toda a bondade de Deus sobre a vida dele. E quando nós vamos lendo e vamos observando o que aqui ele escreveu, nós também vamos nos identificando. Pois nós vemos aqui que Deus perdoa, que Deus cura, que Deus faz maravilhas, que Deus traz misericórdia. Isso tanto para a vida de Davi como para as nossas vidas. Nós vamos também aqui nos identificando. Então, indiferentemente se Davi passou por um momento de enfermidade ou não, se Davi tinha passado por um momento de restauração após o seu pecado ou não, é indiferente. Nós vemos aqui o quanto Deus ele é misericordioso para conosco. Davi, no verso 1, verso 2, do verso 20 ao verso 22, ele expressa aqui a gratidão dele a Deus. No verso 1 ele diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Cada um de nós podemos dizer a mesma coisa. Cada um de nós podemos fazer uma análise das nossas vidas e também dizer isso: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Essa palavra bendizei no hebraico é barak. E a tradução de barak, ela é interessante porque ela é traduzida como bendizei, ela é traduzida como louvai e ela é traduzida como ajoelhai ou ajoelhar. Então, qualquer uma das três palavras que forem usadas, elas caem bem. E eu achei interessante que quando a gente pega a palavra ajoelhai, olha como fica bonito esse salmo. Veja o verso 1 e o verso 2, usando essa palavra, essa tradução. Ajoelhai, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, ajoelhe ao seu santo nome. Ajoelhai, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Verso 20, 21 e 22. Ajoelhai ao Senhor todos os seus anjos. Verso 21. Ajoelhai ao Senhor todos os seus exércitos. Verso 22. Ajoelhai ao Senhor vós todas as suas obras. Veja como fica bonito. Ajoelhai, ó minha alma, diante do Senhor. Ajoelhai tudo que há em mim diante do Senhor. Em reconhecimento da sua bondade, em reconhecimento da sua misericórdia, em reconhecimento de tudo que Deus tem nos feito. Ajoelhemos de todo o nosso ser diante do nosso Deus. É o que diz Davi, é o que ele expressa em louvor, em gratidão a Deus, é o que ele expressa em referência à misericórdia de Deus sobre a sua vida. No verso 3, verso 4 e verso 5, ele faz referência ao perdão de Deus, ao fato de Deus redimi-lo e ao fato de Deus fartar de bens. Veja o verso 3: Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Verso 4: Quem da cova redime a tua vida. E verso 5: Quem farta de bens
a tua velhice. Ou seja, é Deus quem perdoa, é Deus quem redime, é Deus quem nos farta. Por isso somos gratos a Deus. Por isso temos inúmeros motivos para sermos gratos a Deus. Quantos pecados nossos Deus já perdoou? Todos que nós nos arrependemos. E Davi diz: é Ele quem perdoa os teus pecados. Verso 4: que da cova redime a tua vida. Talvez alguns de nós já tenhamos passado por momentos onde nós já estivéssemos nos vistos sem esperança. Talvez em alguns momentos das nossas vidas, em algumas situações das nossas vidas, nós já tenhamos passado por momentos assim, onde já havíamos perdido a esperança, já havíamos nos contado com os mortos, já havíamos nos contado com os perdidos, já havíamos nos contado como os fracassados. Mas Davi olha e diz: é Ele quem redime a tua vida, é Ele quem redime. E no verso 5 ele diz: é Ele quem farta de bens. Quando nós olhamos para Jacó no Antigo Testamento e lemos a história de Jacó, a gente vê que ele vai sozinho, para a casa do tio dele, e lá ele chega, ele apenas. E lendo a história de Jacó, a gente vê como é a saída dele dali. Ele chega só e sai com uma família numerosa. É Deus quem nos farta. É Deus quem nos farta. Eu, quando cheguei a Porto Velho, cheguei só. Hoje tem uma família. Eu não sei como você chegou a Porto Velho. Eu vi a foto do Marcelo no Face. Só tinha bigode. E hoje tem uma família. E Deus faz isso conosco. Deus nos farta de bênçãos, nos farta de família, nos farta de igreja. Deus é quem nos farta. Verso 6 ao verso 13, Davi expressa como Deus nos trata. Davi faz observações da forma como Deus nos trata. Verso 6: o Senhor faz justiça. Verso 7: o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e ao povo de Israel. Verso 8: o Senhor é misericordioso. Verso 9: não conserva a sua ira para sempre. Verso 10: não nos trata nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. E verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim Deus se compadece de nós. Davi, ele olha para a própria vida e ele consegue enxergar todas essas coisas. Quando nós olhamos para as nossas vidas, se nós formos justos, nós também conseguiremos enxergar todas essas coisas. E desta forma conseguiremos identificar e ter muito claro em nossas mentes e em nossos corações o quanto Deus é bom para conosco. O quanto Deus é bom. Verso 6: ele faz
justiça. Deus é justo. Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas Deus é justo. Deus, Ele faz justiça e Ele fará justiça em nossas vidas. Verso 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e a Israel. Se não fosse Deus permitir que nós o conhecêssemos, nós éramos pessoas perdidas. Se não fosse Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, fazer com que a palavra dele chegasse até nós, nós não conheceríamos os seus caminhos. Se não fosse Deus manifestar a sua vontade a Moisés, ali no monte, quando ele dá os 10 mandamentos, se não fosse Deus manifestar a sua vontade a todo o povo de Israel, nós não conheceríamos os caminhos de Deus. Somos o que somos, porque Deus é misericordioso. Porque foi Deus quem permitiu nós o conhecê-lo. Jeremias fala: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ou seja, é Deus quem derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas, permitindo que nós viéssemos a conhecê-lo. Verso 8, misericordioso, assaz benigno. É interessante esse termo, assaz, porque é a palavra rabi em hebraico, que é a mesma palavra no grego para rabi. E tanto uma quanto outra, ela quer dizer grande, ou seja, aquele que é o maioral, aquele que é o todo-poderoso, aquele que é o completo, é o grande, é o cheio, ou seja, ele é grande, ele é muito grande, ele é misericordioso. Assaz misericordioso, ou é um grande misericordioso. Esse é o Deus a quem nós cremos. Esse é o Deus a quem nós dependemos. Ele é assaz benigno, ou seja, Ele é muito bom para conosco. Verso 9, não conserva a sua ira. Às vezes eu e você, nós temos dificuldades às vezes de perdoar aqueles que nos ofendem. Às vezes eu e você nos iramos com muita rapidez com aqueles que não correspondem ao que almeja os nossos corações. E às vezes nós temos e demoramos perdoar. E Davi fala, Ele é misericordioso, e no verso 9 ele diz, Ele não conserva a sua ira. É esse Deus a quem nós damos graças. Um Deus que olha os nossos erros, um Deus que olha os nossos pecados, um Deus que perdoa as nossas falhas e não conserva a sua ira. É esse Deus que nós cremos. É a esse Deus que nós louvamos. É a esse Deus que nós dependemos. Verso 10. Não nos trata nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Já pensou se Deus nos retribuísse segundo as nossas iniquidades? Já pensou se Deus nos retribuísse segundo a nossa santidade? Já pensou se Deus nos retribuísse segundo a nossa pecaminosidade? Ai de nós! Ai de nós! Não nos trata, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. E no verso 13 ele diz, como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Como um pai se compadece.
Aos que são pais aqui, sabem muito bem o que é isso. Sabem muito bem o que é se compadecer de um filho que necessita, se compadecer de um filho que erra, se compadecer de um filho que precisa de ajuda, se compadecer de um filho que se arrepende, se compadecer de um filho que está andando em caminhos largos. Os que são pais sabem o que é isso. E a Bíblia diz que Deus é como um pai que se compadece de seus filhos. Davi diz: é esse Deus que nós damos graças. É a esse Deus a que nós louvamos. Depois de dizer como Deus nos trata, Davi se refere à estrutura do próprio homem, verso 14 ao verso 16 do Salmo 103. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Davi, ele olha para Deus, vê todos esses atributos em Deus, a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua ira, e ele olha para si, um homem mortal, e ele diz: nós somos como pó, nós somos como a flor do campo, que nasce, cresce e murcha, seca, um vento vem, assopra e ela desaparece. Ele mostra o que nós somos diante de Deus. Ou seja, diante de tudo que Deus é, nós não somos nada. Diante de tudo que Deus pode fazer, executando a sua justiça ou a sua misericórdia, nós não somos nada. E Davi, ele olha para a sua estrutura e ele fala: damos graças a esse Deus, que é tão grande, que é tão potente, que é tão poderoso, e que olha para nós, que temos uma estrutura pecaminosa, falha, e age em nossas vidas com misericórdia. E do verso 17 ao verso 19, ele enaltece ao Senhor. Verso 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Verso 18: para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Verso 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Davi volta a enaltecer ao Senhor. Quando ele demonstra a nossa pequenez, quando ele demonstra o quanto nós somos tão pequenos diante de Deus, ele demonstra a grandeza de Deus. Ele diz no verso de número 17: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ou seja, a misericórdia do Senhor, ela não tem começo e não tem fim, ela é eterna. Por mais que possamos errar, por mais que possamos andar por caminhos errados, mas se nos arrependermos, a misericórdia do Senhor, ela é eterna, ela não tem fim. Por isso Davi fala: damos graças
a este Deus em que a misericórdia é eterna. Verso 18, a sua aliança. A misericórdia de Deus é eterna para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Davi, ele fala, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que cumprem os preceitos do Senhor, a sua misericórdia é eterna. A sua misericórdia, ela não tem fim. A sua misericórdia, ela é sobre aqueles que o buscam e sobre os que o temem. Por isso Davi diz, damos graças a este Deus. Louvamos a este Deus. Verso 19, os céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Davi diz e relata aqui aonde Deus está. Deus está nos céus. Lá está o seu trono, e de lá ele estabelece o domínio sobre tudo. De lá ele estabelece o seu reino sobre todos. E no verso 20 ao verso 22, ele volta a dizer aquela palavrinha lá em hebraico, Barak, Barak, Barak. Ajoelhai ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Ajoelhai ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ajoelhai ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ajoelhai, ó minha alma, ao Senhor. Ao Senhor. Bendizei, louvai, ajoelhai ao Senhor. Eu e você temos motivos para dar graças a Deus. Eu e você temos inúmeros motivos para sermos gratos a Deus. Barak, Barak, Barak. Vamos orar?